que não importa qual seja o teu ramo de atuação, não importa há quanto tempo existe a tua empresa, a sua tradição, a sua marca e o quanto ela esteja lucrando ou qual o tamanho da sua empresa no presente momento. A qualquer momento, por eventos que podem inclusive ser eventos que extrapolem o poder de decisão da empresa, E normalmente são. Uma empresa pode entrar num processo de crise empresarial. Tem um antigo professor meu que dizia assim: pessoas morrem, empresas quebram. Isso é uma consequência natural da vida. E isso é parte do ingrediente que determina a crise. Porque a sociedade, de um modo geral, as escolas, as universidades, os cursos, as pessoas, elas se direcionam e se preparam muito para o sucesso, para fazer uma empresa dar certo, para gerir as suas finanças, para fazer processos de venda, para fazer a empresa crescer. Mas nada, e nem ninguém prepara o empresário, a pessoa, para quando ela vai vivenciar um processo de crise, que normalmente é inesperado, e ela não tem ferramentas para lidar com isso. Não existe uma fórmula universal de por que uma empresa dá certo. Ninguém até hoje desenvolveu isso. Mas, analisando os processos de crise empresarial, a gente consegue identificar pontos comuns de por que elas quebram. Porque elas quebram parecidos. Lá no escritório, a gente desenvolveu uma explicação para isso, e a gente costuma dar ela para os clientes, de que a crise se desenvolve em 5 passos. São 5 passos da crise empresarial. E se a gente observar, elas são sempre os mesmos. Quando a gente assume um novo caso, é só identificar em que fase que a gente está vivendo naquela empresa. Tá? E as fases são as seguintes. A primeira, o problema surge, mas ele não é conhecido, porque todo processo de crise empresarial, ele começa pelo descontrole. Então ele não é identificado e o problema começa a se desenvolver. Muitas vezes um problema de uma empresa, ele não é um rombo nos seus cofres, no seu orçamento, nos seus recursos, mas às vezes é feito de muitos buraquinhos e que vazam e drenam os recursos da empresa por várias formas diferentes e também às vezes não tão fáceis de identificar. Então essa é a primeira fase, é a fase do desconhecimento. As pessoas ignoram o problema que está ali. Só que ele começa a gerar resultados, ele começa a causar prejuízo, a causar impacto até o momento em que ele se torna percebido pela empresa. E essa é a segunda fase, que é a fase da negação. O empresário identifica o problema, porque ele está causando estrago, mas ele acha que, bom, o Brasil mesmo começa depois do Carnaval, ou esse ano é um ano de eleição, esse ano é um ano de Copa, vai ter um refis, o governo vai fazer isso, o Neymar vai fazer gol dessa vez e o Brasil vai mudar, esperando como que num passo de mágica as coisas se resolvam espontaneamente. Então fica negando o problema. E isso muitas vezes por desconhecimento, por não ter as ferramentas para identificar, opa, estou vivendo um processo de crise. E por uma série de razões até justificáveis do ponto de vista emocional, de não se assumir internamente e dentro da própria empresa como uma empresa que está vivenciando um problema. Porque muitas vezes fere uma coisa que está relacionada ao terceiro passo. Fere o orgulho. As empresas, nomeadamente aqui na nossa região, elas são muito de controle familiar. Elas foram fundadas, em sua maioria, há muitas décadas, pelo avô, pelo pai ou pelo próprio empreendedor há muitos anos. Então ele entra na terceira fase, que é a síndrome do super-homem. Foi assim que a gente chamou. Porque como eu fiz essa empresa há 35 anos atrás, eu sei da minha empresa melhor que qualquer um. Ninguém sabe da minha empresa melhor que eu. Eu vou resolver sozinho. E normalmente o problema progride, a encrenca se desenvolve e a pessoa não consegue porque ela não é educada para vivenciar um processo de gestão de crise. Então a gente chega no quarto passo, que é quando ele se vê muitas vezes no limite de suas possibilidades, na necessidade de buscar uma ajuda externa, um auxílio externo. E é aí que entra a atividade da consultoria quase sempre. Se esse quarto passo demora muito tempo para acontecer, ou se ele vem atrasado, se chega ao quinto momento da gestão de crise, que é a falência, que é a liquidação da empresa e a morte da empresa. Então, para reverter esse estrago, para reverter esse processo, que não precisa ser assim, que pode ser antecipado, a gente propõe uma consultoria de gestão empresarial inteligente em tempos de crise, que é por já conhecer esse processo e como ele se desenvolve, sempre da mesma forma com todos os clientes que a gente trabalhou até hoje,
a gente começa a aplicar as nossas técnicas, os nossos métodos e as ferramentas de proteção jurídica e buscar solucionar as questões relacionadas à gestão no quanto antes melhor, né? No momento mais cedo possível, para tentar reverter esse status quo e fazer a empresa dar a volta por cima.